Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, tem muita gente sacaneando a nossa democracia, inclusive sacaneando o governo do presidente Lula, que inclusive é o caso daquele tal de Campos Neto, que é neto do Roberto Campos Neto, aquele que participou do golpe de 64 e fez parte da ditadura militar. Esse Campos Neto, que foi indicado pelo Bolsonaro, é presidente do Banco Central e ele está sabotando o governo do presidente Lula. Quer dizer, é um canalha. Inclusive, olha bem, o comitê, esse comitê de política monetária chamado de Copom, lá do Banco Central, eles elevaram a taxa de juros, aumentaram. E a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, informou que recebeu com indignação esse aumento, que inclusive elevou a Selic. Agora eu pergunto, o que aquele pessoal, o tal de Gabriel Galípto, o Fernando Haddad, a Simone Tebet e também os diretores Paulo Pichetti e Rodrigo Teixeira, o que eles fazem no Copom? Porque, por exemplo, lá todos eles seguem o Campos Neto. Quer dizer que o Campos Neto dá uma ordem, todos eles obedecem? Não tem esse tal de Gabriel Galípto, que foi indicado pelo Lula, que é o próximo presidente do Banco Central. Ele está sendo lá no Copom, um zero à esquerda. E o Haddad também está compactuando com o pessoal da Faria Lima. O governo Lula tem que tomar providência disso. Nem a Simone Tebet, que a gente tinha assim uma confiança maior, parece que não faz absolutamente nada para mudar essas coisas. E isso está prejudicando o governo. Olha bem, segundo a CNI, essa Selic, ela está em um nível excessivo, incompatível. Inclusive, para a Confederação, o aumento dos juros só vai impor restrições adicionais e atividade econômica com um reflexo negativo sobre o emprego, sobre as rendas e atrapalha o equilíbrio das contas públicas. Será que esse pessoal que o Lula colocou lá não tem competência, não tem força para combater isso que esse Campos Neto faz? Para que serve todo esse pessoal? Só para receber salários assim monstruosos? Porque os salários que eles ganham é muita grana e não fazem absolutamente nada. Os juros do Brasil é o maior do mundo, conforme a CNI diz. E tem outra, olha bem o que a CNI diz, abre aspas. Ela
defende que, em vez de subir a Selic, o foco deverá ser retomado dos cortes das taxas de juro. Só assim o país conseguirá avançar na agenda de redução dos custos financeiros, suportado pelas empresas, que se acumula ao longo da cadeia produtiva e pelos consumidores, disse a CNI, fecha aspas. Agora, eles aumentam e fica por isso mesmo. O governo aceita, o Haddad aceita, a Simone Tebet aceita, os diretores Paulo Pichetti, Rodrigo Alves Teixeira, que o Lula colocou. Para que serve esse pessoal? Para que serve? E tem outra, a Associação Paulista de Supermercado, APAS, ela considera que esse choque de juro adotado pelo Banco Central ela entende que isso prejudica as atividades econômicas e desestimula os investimentos. Olha bem o que diz a APAS. Olha bem, a Associação Paulista de Supermercado. Abre aspas. A APAS entende ainda que é fundamental que o conjunto da política macroeconômica avance de modo conjunto e coordenado. Neste sentido, a política fiscal possui um papel importante, tanto na ancoragem da expectativa quanto no desenvolvimento consistente, sustentável da economia brasileira, fecha aspas. Isso afirmou a Associação Paulista de Supermercado, com o seu presidente Felipe Queiroz. Agora, o aumento dos juros básicos também recebeu críticas das centrais sindicais, por exemplo, a CUT, Central Única dos Trabalhadores. Olha o que diz: a medida aumenta o aperto financeiro da população e as empresas. A entidade lembrou que o Brasil está entre os maiores pagadores de taxa básica real, juros acima da inflação do mundo, enquanto o país bate recorde em empresa com pedido de recuperação judicial. E tem outra, a CUT também citou um estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudo Socioeconômico, o DIESE, segundo o qual a elevação de 0,5 pontos no Selic aumentará, olha bem, aumentará em 26 bilhões de reais os gastos da União com juros dos títulos públicos. E ninguém faz absolutamente nada com esse tal de Campos Neto. Cadê o Senado? Cadê o presidente do Senado? Ninguém faz absolutamente nada. O cara deita e rola na sopa. Olha o que diz a Força Sindical. A Força Sindical classificou a decisão de irracional, nefasta e desastrosa. Em nota, o presidente da entidade, o Miguel Torres, disse que o Banco Central vai na contramão do desenvolvimento do país. E tem outra, e não é só isso. A presidente do PT, a Gleice,
ela também critica a política monetária do Roberto Campos Neto. E tem outra, não é só o Roberto Campos Neto, é o Gabriel Galípito lá que o Lula colocou que ele vai ser o outro presidente, que não faz absolutamente nada. E o Fernando Haddad faz o quê? A Simone Tebet faz o quê? Os diretores que o Lula colocou, o tal de Pichetti e o Rodrigo Teixeira, o que esse pessoal faz? Só recebe estrondosos salários e não tem nada, a função deles qual é? Quem é que vota essa Copom? Agora, a presidente do PT, ela também diz que o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, classifica a decisão desta quarta como sabotagem. A Gleice diz que o Roberto Campos Neto está sabotando o governo do presidente Lula. E eu concordo com ela, porque esse canalha desse Campos Neto, que ele é neto daquele que participou da ditadura militar, que a ditadura militar foi sanguinária, o avô dele fazia parte. Por isso que esse Campos Neto quer sacanear a população do Brasil. Ele está sacaneando e parece que ninguém está vendo. Porque todo mundo aceita a opinião dele. Não tem um diretor que fale assim, olha, isso está errado. Vamos rever. Vamos colocar para votação para ver se você realmente tem a maioria. Mas não. Esse tal Gabriel Galípolo, ele também aceita aquilo que o Campos Neto fala. E tem outra, vai ser a mesma coisa. Vai sacanear, porque esse pessoal são todos eles bolsonaristas. O Campos Neto foi votar com a camisa da seleção brasileira. E tem outra, tem foto dele abraçadinho com o Bolsonaro. E esses outros, todos filhos de burgueses, é uma burguesia unida para sacanear o Brasil. E o Lula entra nessa. O Lula acredita nesse pessoal. E tem outra. Olha o que diz aqui. O Copom mantém a sabotagem da economia do país e eleva ainda mais os juros estratosféricos. Irresponsabilidade total com um país que precisa de continuar crescendo, disse a Gleice. E na mesma linha da Gleice, o deputado federal Lindenberg Faria, do PT do Rio de Janeiro, ele também criticou o aumento em meio ao debate sobre o cortes de gasto. E olha bem o que fala o Lindenberg Faria. Abre aspas. Só esse aumento vai significar 25 bilhões a menos para a saúde, educação, segurança, para o bem-estar da população. Defende cortes diretos dos mais pobres para enriquecer os mais ricos, afirmou o Lindenberg Faria. Agora, não adianta esse tal de Campos Neto vir com aquela carinha dele de lavada.
pousar assim de bonitão, pedindo emprego, porque fez uma reunião com o governador em São Paulo um tempo atrás para pedir emprego para o bolsonarista governador de São Paulo. É um mau caráter esse Campos Neto. E tem outra, esse pessoal que o Lula indicou também não está servindo para nada. O tal de Gabriel Galípolo e também o Paulo Pichetti, Rodrigo Teixeira. Os caras não fazem absolutamente nada de útil para a população. Eles não estão nem aí. Porque, olha bem, quando tem a reunião do Copom, é um grupo de pessoas que se reúne e tem a votação. E a votação é unânime. Todos eles concordam com o Campos Neto. É o fim da picada. Quer dizer, eles estão querendo que o governo vá para onde? Que o governo só beneficia a burguesia? A burguesia não precisa de benefício. Quem precisa de benefício é a população pobre. A população pobre precisa de benefício. Agora a burguesia não. A burguesia tem tudo. E com esse comportamento desse canalha, desse tal Campos Neto, porque o comportamento dele é de um canalha. Pode crer que nas próximas eleições ele também vai sair candidato a alguma coisa. Porque esse é o comportamento dos canalhas. É o fim da picada. É o fim da picada esse pessoal. E ninguém faz absolutamente nada. E tem outra, esse Campos Neto é bolsonarista. E esses bolsonaristas que financiaram, incitaram e patrocinaram a tentativa de golpe de Estado na nossa democracia. Inclusive, aquele ato de terror no dia 8 de janeiro, que o objetivo deles era simplesmente dar um golpe de Estado para implantar no Brasil a ditadura militar, porque era isso que eles queriam, implantar a ditadura militar. Só que tem um porém. Tem um porém nisso aí. Eles esqueceram que nós já tivemos ditadura militar. Nós sabemos o que é uma ditadura militar, porque nós passamos por ela. E ela é sanguinária. Nós sentimos na carne o que é a ditadura militar. Nós sentimos na carne. Então, não queremos mais ditadura militar no Brasil. Pessoal, ficam por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.